Professor, eu queria agradecer sua presença aqui conosco nos nossos estúdios e começar fazendo uma pequena introdução do que seja esse conceito dessa coordenação que o senhor faz desse projeto de pesquisa do direito achado na rua. É uma elaboração que tem uma história e, portanto, aqui a gente recua o momento original, mas ela é, antes de tudo, uma dupla mobilização. Uma de caráter acadêmico, teórico, é uma maneira de pensar o jurídico, e a outra é de natureza política, é uma exigência de conjuntura. Me refiro ao começo, tempo de autoritarismo, de ditadura, de negação de direitos, muitas vezes contidos pelas leis. E aí a necessidade de pensar o direito fora das leis ou que fosse uma contraposição crítica ao que elas representam, enquanto construção do social. E o social é uma experiência da rua. Com certeza. No Brasil, como é que a gente pode avaliar esses direitos, como se articula o cidadão na nossa sociedade, que avaliação o senhor faz, para a elaboração, para que surjam esses direitos vindo da rua, né? Fazendo uma análise desde que a gente teve a redemocratização, a nova Constituição, até esse momento que enfrentamos hoje, um momento de crise aguda, né, nesse cenário político brasileiro. Bom recorte temporal, que eu vou acrescentar um pouquinho algo mais distante para a gente contextualizar. Mas muito rapidamente, lá atrás a experiência colonial, em que a forma de acumulação aqui se apoiou sobre a alienação do humano e da dignidade. Trabalho escravo, recusa de reconhecimento das identidades indígenas, gênero, religião e, portanto, uma forma de política que se apoiou num sistema de franquia de privilégios e de favores, cultura de favores. Por isso que certas expressões desse período estão entre nós, na nossa cultura política. Nepotismo, clientelismo, filhotismo. Essa herança, ela está presente e a gente vê um resultado, uma consequência disso no direito que é formulado na rua? Porque esse sistema se articulou institucionalmente e apropriou-se do aparato funcional, Estado, inclusive, justiça, legislação, administração, para salvaguardar esses privilégios, essa cultura de compadrio, de clientelismo. E é daí que vem, então, essa noção de que política pública, muitas vezes, aparece para o cidadão como um favor que uma pessoa eleita fez? Exatamente, até porque o cidadão não existe ainda enquanto titularidade autônoma de autoconsciência de que ele é sujeito de direitos, que ele realiza os direitos a partir das suas reivindicações sociais legítimas, inscritas nas suas práticas sociais, quando procura se emancipar, se tornar mais autoconsciente de seu papel na sociedade e na economia, por exemplo, né? As lutas sociais históricas do nosso país. Como é que está sendo esse despertar dessa consciência ao longo dessa linha do tempo que a gente recortou? Então, são lutas históricas por cidadania. Por isso que alguns historiadores dizem que a Constituição atual é chamada de cidadã, porque traduz esse processo de retomada do protagonismo social para afirmar direitos diretamente na experiência da política, enquanto que a primeira Constituição foi chamada de mandioca, porque ela era censitária, ela era branca, ela era cristã, ela era masculina. E era dos proprietários. Os homens de bem não são os que têm dignidade, são os que têm posse, os que têm renda, né? Então, esse processo entre a Constituição da Mandioca e a da cidadania é o da maturidade política da sociedade organizada reivindicando dignidade e direitos na rua, nas manifestações sociais, como a nossa literatura tão bem traduziu. Pense em Castro Alves, querer expor à praça,
desgraçada populaça só tem a rua de seu. Do povo ao poder. A praça é do povo, né? Ou Cassiano Ricardo, eu quero a rua da reivindicação social, onde mora o acontecimento, né? Então, essa dimensão da cidadania inscrita na rua representa as lutas sociais que afirmaram os direitos que hoje são parte da dimensão simbólica da Constituição Cidadã. As mulheres, os indígenas, os trabalhadores, os jovens, toda essa gama de expressões que lá atrás, enfrentando o racismo do colonialismo, o sexismo, o patrimonialismo, tentaram construir a sociedade dos direitos e não a dos favores. O direito à moradia é um tema que mobiliza o cidadão, é um tema que gera o direito na rua, não é? Isso, e curiosamente, ele veio para as leis e para a Constituição como impulso do social, fazendo uso daqueles instrumentos que a Constituição de 88, por ter promovido a democracia direta e participativa e com controle social, valorizou as expressões, vamos dizer assim, de Estado da elaboração das políticas públicas, as de moradia, inscritas na prática das mobilizações dos sem casa, dos sem teto, né, que fizeram a produção desta norma como coleta de assinaturas para ser uma lei de iniciativa do social, iniciativa popular. Do cidadão, né? No entanto, até hoje, a questão, por exemplo, a gente pega o programa Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes o eleitor, quando vai votar, quer preservar essa política e vê nessa ação de votar uma possibilidade de continuidade, mas a política não era para ser de Estado? Isso, e só será política quando for efetivamente de Estado. Porque fora disso é conchavo, é arranjo, é jogo de gabinetes, é corrupção, é propina, tráfico de influência. É tráfico de influências. A gente antes pensava simbolicamente com o Bismarck que salsichas e leis ninguém deveria saber como são feitas. Hoje, por causa de TV Senado, a gente sabe como são feitas. E mesmo assim, a gente passa mal vendo como elas são feitas. Está aí um dos elementos da crise, que eu acho que é uma boa crise, porque expõe, revela este interior do processo de poder e de elaboração das leis e de justiça. E por isso que eu acho que essa crise é de transformação. Sim. Porque a resultante dela é a retomada do protagonismo social, realizando direitos enquanto direitos achados na rua. E nesse contexto, as eleições presidenciais que vamos viver daqui a pouco, né? Poucos dias, como reverbera tudo isso nessas eleições? Que peso elas passam a ter nos rumos do país? Elas são fundamentais porque elas abrem uma agenda de debate público. Por isso que a rua, preciso considerar, é uma metáfora do espaço público, do lugar onde as opiniões se formam, são compartilhadas, né? Se sustentam na sua fundamentação. Então, as eleições são importantes porque abre a esfera pública para o debate livre de uma opinião bem constituída. Em todo caso, as eleições em si não resolverão a crise, porque a crise é de fundamento, é como você disse, de refundação institucional, de reconstituição do Estado e de balizamento da estratégia política de governança. Então, é preciso ir além daquilo que é a sua expressão formal às eleições e pensar até onde avançamos para construir projetos de sociedade, que tem a ver com a capacidade de assegurar aqueles dois fundamentos democráticos. O máximo de participação, que é democracia direta, participativa, e o máximo de controle social. Inclusive para que as políticas traduzam essas expectativas, que com boa metodologia, grandes debates, conferências, planos,
estratégias de acompanhamento social têm permitido aprofundar o sistema democrático em nosso país. Obrigada, professor. Pois não, obrigado.